Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR-V Turbo Diesel 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR-V Turbo Diesel 2022, que já teve uma atualização no modelo, ar-condicionado digital, 2 zonas e outros detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação dessa Hilux vermelha Vulcano que eu estou fazendo o vídeo atendendo o pedido de muitos que me pediram nessa cor. Quero começar pela frente mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, farol alto, farol baixo, a lanterna, o indicador de seta. Aí nós já temos esse detalhe com a inscrição Hilux, com toda essa parte com esse preto brilhante no seu interior, também com essa parte cromada que realmente fica bem destacado. Também essa parte com essa saliência, como vocês podem ver, bem ressaltada, que vai deixar o design do farol bem diferenciado. Na parte do para-choque, nós já temos esses vincos também aqui bem pronunciados, que vai ficar bem marcante na lateral do para-choque, também com essa peça preto fosco e aqui o farol de neblina em LED. Temos sensores de estacionamento dianteiro de série no modelo, aqui na frente como se fosse um bumper frontal com esse detalhe com essa grade preto fosco, e aqui já na grade superior nós já temos toda essa moldura cromada com esse efeito trapezoidal, lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos, e aqui nós já temos essa parte com as aberturas de ar com esse detalhe preto fosco, e aqui já outras molduras com detalhe black piano com o logo cromado da Toyota. Já na parte do capô nós temos esse vinco que sai lá de cima, vem até a frente aqui na parte da grade, aqui do outro lado da mesma forma. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A principal mudança nessa 8ª geração da Hilux com certeza foi na sua motorização, que é 2.8 turbo diesel, intercooler 4 cilindros em linha, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior, que contava com 177 cavalos. Ela, por ser um carro automático com um câmbio sequencial de 6 velocidades, eles fizeram uma atualização no conversor de torque. Agora ela ficou mais ágil numa saída de trânsito, numa retomada, foi uma mudança interessante. Outra mudança é que eles posicionaram um intercooler maior aqui à frente, e agora ela conta com 50,9 kgfm com 3.400 RPM. Outra mudança que fizeram nessa linha 2022, agora também com o DPF, que no caso com a lei de emissões do Proconv 7, foi colocado esse filtro de micropartículas do diesel. Então tem um botão lá no painel para você acionar para que ela possa estar fazendo aí, no caso, a filtragem dessas micropartículas. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa verificar a parte de consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo SR-V para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente às fiações, as mangueiras, todos os componentes. É realmente uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. Nessa parte do capô nós temos a manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do motor e o painel para justamente trazer menos ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas, e nós temos esse detalhe com essa parte escovada nas laterais que fica bem marcante, com essa parte dos aros com a pintura preto brilhante, e aqui parafuso anti-furto, já acompanha o modelo de série com o logo cromado da Toyota ao centro, e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas
em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento, e aqui nós temos o vão de profundidade de solo com 28,6 centímetros. Ela, por ser um carro alto, ela já vem com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, para justamente facilitar para que você possa estar subindo no carro. E aqui na lateral nós já temos essa silhueta que faz o contorno aqui na caixaria de roda, assim também como um vinco bem sutil que faz esse contorno aqui na parte da primeira porta e vai até o final da segunda porta. Aí nós já temos um vinco mais aparente, ele passa aqui da parte do retrovisor por baixo e vai até a parte da lanterna traseira. E aí nós temos a inscrição Hilux cromada, a parte também cromada aqui do retrovisor, com indicador de seta, rebatimento elétrico. Aqui na coluna A esse detalhe preto fosco, junto com esse detalhe preto fosco também aqui no retrovisor. As maçanetas são cromadas. Na coluna B nós temos esse detalhe preto fosco, assim também como a antena aqui de teto, e na parte traseira nós já temos aqui esse detalhe com esse contorno, essa silhueta na caixaria de roda também, assim também como esse outro vinco mais sutil que sai da lateral e vai até a parte da lanterna traseira. Eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da Hilux para vocês, que tem sensor de estacionamento traseiro de série também aqui incluídos no modelo, com esse detalhe cromado, e aqui nós já temos os degraus para facilitar para que você possa estar subindo no carro com esse detalhe preto fosco. E aqui as lanternas que saem da lateral aqui do veículo, vindo até a tampa traseira, e toda a iluminação aqui é halógena. Nós temos a inscrição cromada Hilux SRV, assim também como o puxador para abertura da tampa traseira, com a câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, com toda essa parte cromada. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, e aqui na parte da caçamba, que tem capacidade para 1 tonelada ou 1000 quilos, nós já temos todo esse revestimento com plástico rígido para justamente facilitar na parte de durabilidade do veículo. Ela não acompanha a capota marítima. O engate você pode estar puxando 3,5 toneladas, e ela tem o assistente de reboque. Ela vai te auxiliar numa frenagem mais brusca, num vento lateral, e ela vai contrabalancear essa carga para ajudar nesse sistema de segurança. Aqui nós temos a lanterna traseira de neblina para trazer mais visibilidade para você que está dirigindo à noite. E também no teste de colisão do Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas de colisão lateral e também dianteira. Aí nós temos 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbags laterais, airbag de joelho para o motorista e airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da Hilux. Ela tem um entre-eixo de 3,8 metros, e aqui eu coloquei o banco do motorista todo para trás. Nós temos as alças para facilitar, para que a gente possa estar subindo na Hilux por ser um carro alto, e mesmo sentando aqui a gente tem de 2 a 3 dedos de espaço. E aqui eu quero mostrar o painel para vocês verem a parte aqui dessa versão SRV e diferenciar das demais versões. A parte do revestimento do banco aqui é em couro, com essa linha aparente. Nós temos o duto do ar-condicionado traseiro para quem vem aqui atrás, essas partes com um gancho aqui, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Portas revistas também, tanto do lado do motorista como do passageiro. E aqui nós temos as alças aqui no teto, a iluminação para quem está aqui atrás. Eu vou estar descendo para mostrar aqui para vocês a dimensão da fileira dos bancos traseiros. Nós temos esses ganchos que você pode estar utilizando de alguma forma. Aqui também o encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, e essa parte aqui com um descansa-braço, que você tem a opção para 2 porta-copos, se necessário, quando você estiver viajando com 4 pessoas. Também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo, tanto lá do lado direito. Já aqui na porta nós temos esse detalhe com esse revestimento bem macio ao toque com couro, e aqui essa parte com essa linha aparente. Aqui já é plástico rígido preto, com essa imitação de costura, com esse detalhe prata, e os puxadores cromados com essa peça, com esse detalhe black piano, e o acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só. Nós temos esse nicho aqui na lateral da porta, porta-garrafas, e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial, temos a inscrição Hilux. Se você virar aqui o logo cromado da Toyota, com esse detalhe cromado, esse botão vermelho para acionar, para você encontrar ela no estacionamento de uma maneira mais fácil caso você não encontre o carro. Também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso, ou na bolsa apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry. Traz muita comodidade. Na parte do banco,
Aqui na frente do motorista nós temos a regulagem elétrica, já no passageiro não. Aqui nós temos a parte para colocar o banco para trás, para frente, regular a inclinação aqui das pernas para trazer um conforto melhor, regular também aqui a altura do banco e já essa parte com esse botão você regula a parte da inclinação das costas para trazer um conforto melhor para você que está utilizando. E agora eu quero mostrar aqui o interior da Hilux SR-V 2022 que já está em funcionamento. Quero mostrar os detalhes aqui para vocês. No painel já vai aparecer ali a inscrição Hilux, com uma abertura ali na parte desse painel com a tela de 4.2 em TFT. A mudança aqui na multimídia, nessa 8ª geração que teve a atualização, uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Tem TV digital, GPS integrado e consegue fazer espelhamento sem fio através do sistema Miracast e também Toyota Smart Device. É uma multimídia que ficou mais intuitiva ao toque, mais sensível para fazer a utilização na tela, como vocês podem ver, ela ficou mais responsiva. Tem a parte com informações do veículo referente à média de consumo, tempo decorrido, alcance de cruzeiro e o histórico também de consumo que você consegue estar fazendo os acompanhamentos. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa verificar depois como utilizar essa multimídia para não ficar um vídeo tão extenso. Depois lá no final você pode acompanhar nesse card que eu vou deixar aqui em cima para você. A parte do console central tem todo esse acabamento Black Piano, botão Start Stop com esse detalhe cromado para você fazer a ignição do veículo. Aqui nós temos o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. A mudança aqui foi o ar-condicionado digital, que agora é 2 zonas, então nós conseguimos colocar a temperatura aqui do lado do motorista e a temperatura aqui do lado do passageiro. Então nós temos aqui a parte com fluxo do ar-condicionado que você pode estar aumentando ou diminuindo, onde você vai direcionar esse fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e também aqui o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora que você consegue ter a opção. Temos aqui também no console central 2 tomadas, aqui o 12 volts, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Essa tomada USB para você fazer a conectividade através da multimídia com o seu smartphone. Aqui nós temos esse botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem freio ABS com EBD e também BAS. Esse botão aqui você consegue estar fazendo o bloqueio do diferencial traseiro, vai ajudar muito na parte off-road. E aqui também o assistente de descida que você consegue estar acionando, ele vai fazer a frenagem automática. Caso você esteja num terreno com muita lama, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para fazer a frenagem automática. É muito interessante esse sistema. Também essa parte aqui com esse nicho para estar guardando alguma coisa. 2 porta-copos, esse detalhe com esse acabamento todo preto fosco. E aqui nós temos a função Eco Mode para trazer mais economia e a função Power Mode. Power Mode vai trazer um giro maior no motor, vai fazer as trocas do câmbio automático de uma maneira mais rápida e vai deixar esse giro do motor mais alto para você fazer uma retomada de curva, uma saída de trânsito, vai ficar um pouco mais ágil. O câmbio sequencial, que é de 6 velocidades, tem esse detalhe prata e também preto piano aqui no centro. Se você colocar na opção de ré, aí nós já temos aqui as linhas de segurança para você fazer o estacionamento de uma maneira mais segura, e o sistema 360 graus é só na versão SRX, que é a topo de linha. Você pode estar descendo aqui para o modo drive, colocar para o lado esquerdo e nós já temos as trocas de marchas manuais. Para frente, da primeira à sexta, e aqui para trás ela vai fazer as reduzidas. Vai te ajudar numa descida de serra, como o freio motor, para colocar a marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, uma retomada de curva, essa forma manual que ela vai ter aqui nesse câmbio automático. Freio de estacionamento que é manual, esse nicho para estar guardando alguma coisa. Aqui nós temos esse descansa-braço com opção, com esse detalhe do tecido aqui, que é em couro com essa linha aparente. Você abrindo aqui, nós temos só a opção para estar guardando alguma coisa no interior, somente isso. A parte do revestimento do banco aqui, que é em couro com essa linha de costura bem aparente, também a parte na lateral para trazer mais conforto para você que está utilizando. O cinto de segurança que tem a regulagem de altura, as alças no teto que é cinza, e aqui nós temos o detalhe do quebra-sol com esse espelho, a alça aqui na lateral para facilitar para quem possa estar subindo no carro. Aqui na parte do teto nós temos aqui o porta-óculos, a iluminação que você pode estar acendendo e também esse botão para estar acionando ou desligando a parte do alarme volumétrico aqui no interior. Caso você vai deixar algo que se mova aqui no interior, você pode estar acionando. Aqui retrovisor
que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. E na parte do painel já temos esse filete cromado que vai até lá no final e também essa outra parte com esse detalhe prata. O relógio digital, esse sempre vai ter numa Hilux, com certeza, e a parte aqui com 2 porta-luvas, um maior, aliás, um menor, né, que tem essa parte com a climatização, que você pode estar puxando esse botão aqui e o ar-condicionado vai estar climatizando uma fruta, uma bebida para que você possa estar consumindo. E esse outra parte aqui que é um maior, que vai descer bem devagar, já é um porta-luvas maior. Aqui nós temos esse detalhe aqui do porta-copos, o difusor do ar-condicionado, que nós temos esse detalhe prata, e também a parte com tweeter para facilitar no sistema, para auxiliar no sistema de som. Na parte do painel, esse acabamento em detalhe preto fosco, rígido, com essa imitação de costura. E aqui nós temos na porta do motorista os comandos iluminados com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, e aqui a trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar e ele vai estar fazendo o rebatimento elétrico aqui do retrovisor, regulagem do retrovisor interno, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Tem também aqui um porta-copos, caso você queira, a alça para o motorista estar subindo, com um tweeter aqui também. E aqui no painel nós temos aqui a regulagem do facho do farol, por ser um carro que você pode estar colocando peso, ela pode estar levantando a frente, você usa para fazer a inclinação para cima ou para baixo. Esse botão para estar acionando aqui o bip do estacionamento dianteiro e traseiro, e aqui a novidade que eu falei para vocês da lei Proconv 7. Então ela tem aqui o DPF. Esse DPF vai aparecer uma mensagem aqui no painel falando que você tem que fazer a filtragem das partículas de diesel, e você apertando ali ela vai fazer essa filtragem utilizando esse sistema. Aqui nós temos no painel a abertura do tanque de combustível e a abertura do cofre do motor. A sua direção é hidráulica, tem ajustes de profundidade e de altura desse volante que é multifuncional, que aí nós temos esse detalhe com essa parte com couro revestido, e aqui a parte com o detalhe da costura. Essa parte prata, o logo cromado, por ser um carro automático ela tem um controle de velocidade de cruzeiro, vai facilitar nas viagens, e também aqui a parte do volante multifuncional com atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz, e aqui as utilizações referente ao computador de bordo de 16 funções que você consegue estar fazendo aqui desse lado ou também direcionando aqui desse lado. E aqui a parte do painel nós já temos esse detalhe aqui com a iluminação branca e esses detalhes prata na parte do painel. Conta-giros, medidor do arrefecimento do motor, aqui do outro lado o medidor do tanque de diesel, que é de 80 litros, e o velocímetro. Já aqui ao centro nós temos essa tela em 4.2 em TFT, está marcando ali a temperatura exterior, também a indicação do câmbio automático que está marcando ali. Se você colocar aqui para o lado esquerdo, ela tem as informações referente ao odômetro total, odômetro parcial A e B, média instantânea do veículo, a média que você consegue de consumo e também quanto que você consegue estar rodando com o combustível que você tem no tanque. Está aparecendo ali a opção para reabastecimento e também modo de economia que você consegue fazer a utilização. Se você colocar para baixo mais uma vez os comparativos de consumo, e também aqui a parte com o velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito, nós já temos uma bússola de navegação para facilitar, e também se você colocar para o lado direito mais uma vez, essa pasta informativa com as músicas, o que está passando na rádio, ou Bluetooth, ou no aplicativo, ou TV digital vai aparecer aqui nessa aba. Se você colocar para o lado mais uma vez, as mensagens do veículo, tudo que é mensagem importante vai aparecer aqui. Farol que está ligado, cinto de segurança que não foi colocado, reabastecimento, essas mensagens vão aparecer todas aqui. E aqui, se você colocar para o lado mais uma vez, essa pasta de configurações que você segurando o botão, você consegue fazer os ajustes aqui de idioma, unidades, modo de economia, as configurações, até a cor aqui da parte da tela você consegue estar mudando. Esses foram os detalhes que eu mostrei aqui para vocês da Hilux SRV 2022, que eu mostrei esses detalhes para vocês. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo, e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação
do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Natil, da cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. O segundo salve vai para Gilberto Moreira, da cidade de Osasco, em São Paulo. O terceiro e o último salve de hoje vai para Francisco de Paulo, da cidade de Bom Jesus, no Piauí. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!